Olá, bem-vinda e bem-vindo ao canal do NEPES, o núcleo de pesquisa sobre espaço, política e emancipação social. Nós estamos no curso de Geografia e no programa de pós-graduação em Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Desde já, inscreva-se em nosso canal e siga-nos no Instagram, que aparece aqui na descrição do vídeo. Hoje nós teremos uma conversa com a pesquisadora do NEPES, Giovana Kellen de Azevedo Guimarães, que eu já chamo aqui conosco. Bom, a Giovana, ela é geógrafa pela UFOPA e uma das fundadoras do Grupo de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidades na Amazônia, o GESA. Recentemente defendeu seu TCC intitulado Em Defesa do Corpo Território, a luta das mulheres Borari no território indígena de Alter do Chão, na Amazônia paraense, que está no nosso site do NEPES, também aqui na descrição do vídeo. Olá, Giovana, obrigado pela presença. Olá, tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer, professor Rafael, por esse espaço, por esse diálogo, fortificando mais os nossos debates dentro do nosso grupo de pesquisa, e que a gente possa aí ser um diálogo bastante produtivo e enriquecedor para o pessoal. Giovana, já começando sobre o seu TCC, primeiro conceito, primeira expressão que chama atenção já pelo título é o corpo território. E provavelmente muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com isso. Eu te pergunto, o que é o corpo território? É um conceito, uma metodologia? Quando e onde surgiu essa ideia ou esse conceito de corpo território? Certo. Bom, segundo a Lorena Cabinal, que é uma das precursoras quando se fala sobre corpo território, e também ela é uma mulher indígena, Chica da Guatemala, e ela fala que o corpo território é uma categoria prática e teórica que nasce a partir do movimento das mulheres indígenas da América Latina pela defesa e recuperação do corpo território, essa categoria ela começa a ser articulada ainda ali pelo movimento de base comunitária, que posteriormente vai se chamar feminismo comunitário, que é um feminismo que é organizado também por mulheres indígenas, da América Latina, que elas começam a fazer um feminismo contra-hegemônico, contra o feminismo ocidental, e também as práticas situadas das mulheres da América Latina, trazer um pouco sobre a realidade, sobre os contextos que são de base, sobre o movimento ali que é do chão mesmo dessas mulheres, e também dar um enfoque aos corpos dessas mulheres e todo o atravessamento que elas passaram durante séculos, durante toda essa história da América Latina. E aí elas vão começar a perceber, por esses movimentos, que é o corpo delas, que esse corpo que a gente sabe que há muito tempo foi subordinado, foi violentado, continua, é uma coisa que ainda continua persistindo, E também elas percebem que esse corpo delas, essa ligação que o corpo delas vai influenciar diretamente com o território delas. Então, quando o território, por exemplo, delas é atacado pelas explorações capitalistas e tudo mais, elas vão perceber que esse corpo, ele também sofre de alguma maneira, Tanto que elas vão levantar um slogan dizendo que o meu corpo é meu território. Se meu corpo está doente, o meu território também está doente, Se assim vice-versa. Então elas começam a perceber isso, então elas começam a pensar nessa articulação, Então, assim, a gente tem aí algumas pessoas que são fluentes nesse meio, como a Julieta Paredes, a Adriana Guzmães, que são uma das fundadoras do feminismo comunitário, e depois a Lorena Cabinal, que é também das percussoras, quando se fala sobre, como eu falei, do corpo território, também se junta a esse movimento do feminismo comunitário para levantar essa bandeira e dizer que, olha, a gente está lutando por nosso corpo, porque o nosso corpo é político, o nosso corpo faz uma ligação com o nosso território, e não tem como a gente ver esse corpo, esse território separado, Porque também a gente ver que há muito tempo, com aquele processo do colonialismo, o corpo da mulher indígena foi separado do seu território, O corpo dela foi violentado, o território começou a ser ali um produto capitalista, Então toda aquela ligação que elas tinham com o território, toda aquela ligação que o corpo delas estabelecia, eu falo da ancestralidade, de alguma forma rompida.
E aí, durante séculos, né, elas começam a perceber, elas começam a fazer um movimento, né, de recuperação e defesa, e com isso, né, surge nessa articulação do corpo-território como uma forma de recuperar todo esse dano, né, que elas sofreram há anos, e também é uma maneira de denunciar. É uma maneira de denunciar todas essas violências que aconteceram durante seus territórios, seus corpos, mas também mostrar que é um corpo que é político, né? Que é um corpo que está ali presente e que é um corpo que está situado no seu território, né? Então, ali elas começam a fazer essa articulação, né? Em 2000, só que assim, essa articulação ela tem início de vez assim mesmo quando essa bandeira é levantada em 2007, né? Uma coisa que eu esqueci de falar que o feminismo comunitário ele surge ali em 1990 na Bolívia, né? E depois de algum tempo ele vai se expandindo pela América Latina e chega, por exemplo, no lugar onde o corpo território é levantado, né? Assim, o percussor, assim, né? Que é em Guatemala, né? Que é um lugar onde as mulheres indígenas estavam ali levantando já a bandeira delas contra o extrativismo, né? Que estava acontecendo ali no território. E elas começam a levantar, né? Falar que o corpo delas é o território e tudo mais. Então, em 2007, assim, mais ou menos, acontece um movimento em Guatemala, onde essas mulheres saem, começam a se mobilizar, começam a criar um movimento de resistência para mostrar, né, para denunciar toda essa opressão, toda essa violência que está acontecendo nos seus territórios, e também para mostrar que o corpo-território também é um espaço de vivência, é um espaço de experiência delas, e que ele precisa ser preservado, que ele precisa ser cuidado, e que é por isso que elas vão fazer essa defesa, né, essa luta contra todo esse processo violento, capitalista e patriarcal que tenta oscilar o corpo delas, né? Então, assim, o corpo-território, resumindo basicamente esse contexto todo, é uma forma de denúncia, mas também é para mostrar esse espaço, né, de vivência e experiência que elas têm. Interessante, Giovana, que você já colocou a palavra feminismo comunitário, que também possivelmente muitas pessoas não estão familiarizadas. Em um dos capítulos, dos subcapítulos do seu TCC, você fala de feminismos indígenas no plural. Explica para a gente por que você utiliza essa expressão feminismos indígenas no plural. Bom, eu acho que essa é uma parte do capítulo que eu tentei trazer com uma delicadeza, abordando um assunto que é um pouco sensível, né? Porque algumas vezes gera dúvida, será que existe feminismo indígena? O que seria feminismo indígena, né? As mulheres indígenas são feministas, né? E assim, né? Tem mulheres indígenas que aderem à prática feministas, que se autodenominam, assim, autodenominam feministas, né? E a gente acabou de ver uma prática, né? Que é o feminismo comunitário, que ele nasce ali das mulheres indígenas da Bolívia, da Guatemala, em diversas partes aí da América Latina, que fazem esse movimento contra-hegemônico, né? E assim, assim também como não existe também mulheres que não se consideram feministas e não aderem à prática feminista, né? A gente entende, né? A gente sabe que os feminismos, né, no caso esse plural, os feminismos, eles só surgem, né, essa diversidade de feminismos ali pela terceira onda, né, do feminismo, porque a gente sabe que a primeira e a segunda onda elas não foram assim, o contexto delas não foi para focar totalmente nesses contextos, né, dessas interseccionalidades, né, e era pautado em demandas das mulheres brancas que estavam lutando assim pelos seus direitos ali muitas vezes individuais e que esqueciam um pouco de certas coisas e de outras mulheres, por exemplo, as mulheres que mais sofreram com a colonização, que é até uma crítica que eu faço no TCC, né? Que essas mulheres elas começam a fazer um movimento feminista, mas elas esquecem das mulheres que de fato sofreram com todo o processo, né? Colonial e tudo mais. E aí, na terceira onda do feminismo, né, não surge, porque esses feminismos eles já existiam, né, muito antes, só que eles não eram visibilizados na primeira e na segunda onda, né? O feminismo negro ele já existia muito antes da terceira onda, só que não tinha, né, espaço, né? As mulheres brancas não davam espaço para esse tipo de feminismo, porque não era a pauta do momento, né? Raça, classe, era mais baseado ali na questão de gênero. Então, assim, é um feminismo que já existia, mas que
começam a ser mobilizados ali na terceira onda do feminismo, né? Então, vários feminismos plurais surgem, né? O feminismo indígena, o feminismo negro, o feminismo periférico, enfim, diversas formas de feminismo, né? E aí, esses feminismos, eles é uma forma, né, de mostrar a interseccionalidade e a diversidade, né, das mulheres, né? E também confrontar um pouco esse feminismo hegemônico que nasce ali das mulheres brancas, né? E também dizer que, olha, a gente não vive só numa caixinha, a gente tem especificidades, a gente tem realidades, a gente vive de contextos diferentes, então a gente precisa criar, né, se movimentar um feminismo que seja de acordo com as nossas necessidades, né? E aí começa, né, a surgir vários movimentos, dentre eles é o feminismo indígena, né? E o feminismo indígena ele começa a ser articulado por várias teóricas dentro da América Latina, né? Ativistas indígenas e tudo mais também. Só que assim, né? É um feminismo, né, que ele nasce para ser contra-hegemônico, né, contra essas práticas ocidentais. É um feminismo que vem para ser situado das vivências das mulheres, né, para elas mostrarem um pouco sobre essa prática corporificada delas na realidade, mostrar um pouco a vivência delas e denunciar práticas ou mostrar-lhe as violências que muitas das vezes não são vistas, né, mas elas sentem, né. Então, é um feminismo que ele ajuda muito a entender isso, né? E aí, por que usar feminismos indígenas? Porque quando a gente usa feminismos indígenas, a gente entende que as mulheres indígenas vivem de especificidades. Elas vêm de territórios diferentes, elas vêm de culturas diferentes, de cosmologias diferentes. Então, a gente não pode pegar todas as mulheres indígenas e colocar na mesma caixa, porque todas elas vivenciam, né? Tem vidas diferentes, tem lutas diferentes, né? Então, quando eu falo feminismos indígenas, eu estou dando a esclarecer que existem várias formas de práticas, de lutas, de vivências, e eu acho que é necessário a gente no geral, mas especificidades, né? E aí eu mostro, né, por exemplo, o feminismo comunitário, que é uma prática ali da Bolívia, né, pelas feministas, e uma prática que eu me aproximo muito do contexto que eu começo a estudar no meu TCC, que é com as mulheres Borari, né? E aí eu tenho muito cuidado quando eu me aproximo do feminismo comunitário com as mulheres Borari, porque assim, eu não quero dizer que as mulheres Borari são feministas, elas não se consideram feministas. Eu tô aproximando de uma prática que se assemelha ali ao feminismo comunitário, até porque eu sei que as mulheres da Bolívia, elas vivem realidades diferentes das mulheres Borari. Então, ali eu estou fazendo uma prática, né, me aproximando de uma prática, mas também tomando cuidado com as especificidades das mulheres, né? Então, eu acho que também é uma coisa que, para as pessoas que estão estudando, para as pessoas que estão começando a se debruçar nessa coisa do feminismo indígenas, né? Que também é uma coisa que está chegando também só agora, que as pessoas estão estudando. Eu acho que deve ter assim um pouco de cuidado quando for dialogar com a prática que foi estudada, né? Não determinar que todas as mulheres indígenas são feministas, né? A gente tem que ver de acordo com a realidade, dialogar de acordo com o contexto que elas estão, né? E daí ver as suas especificidades, né? Que é uma coisa assim que ainda está assim andando, né? É uma coisa que ainda está ali sendo estudada. Mas assim, a questão do feminismo indígenas é uma coisa que vem já abrindo portas para entender as diferentes formas da realidade das mulheres indígenas. É uma coisa que ainda está assim, sendo estudada, mas que a gente pode se aprofundar, né? Muitas coisas assim para refletir sobre isso. Obrigado, Giovana. Antes da gente falar mais especificamente sobre o caso das mulheres Borari, lá no terceiro capítulo você fala sobre corpo-território enquanto metodologia. Pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que é o corpo-território quando ele se torna uma metodologia? Certo. A abordagem metodológica do corpo-território, ela surge, né, através do feminismo, da junção do feminismo decolonial, que é uma prática corporificada, né, e é uma prática, né, que ela vem das mulheres indígenas, né, a gente entende que corpo-território aí vem das mulheres indígenas, e com isso, né, se cria uma metodologia.
Então, assim, o corpo-território, ele vem dessa base das mulheres indígenas, né? A gente entende, né, que corpo-território é uma forma de denúncia, uma forma de mostrar a realidade, a experiência das mulheres, e agora a gente transforma com uma metodologia que, na verdade, a gente chama de ferramenta política, né? Quando a gente está falando sobre a metodologia do corpo-território, a gente fala sobre ferramenta política. Por quê? Porque há muito tempo essas mulheres indígenas, eu falo de mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres periféricas, porque corpo-território ele não se limita só à questão indígena, né? Ele começa a ser articulado por outras realidades, né? Por outras vivências de outras mulheres da América Latina. Então, essas mulheres elas começam a adotar, né, o corpo-território como uma prática política e depois adotando também como uma ferramenta política, né? Então, elas começam a pensar, a evidenciar o corpo delas, de que forma são atravessadas, de como elas podem articular isso. E muitas das vezes isso é feito em coletivo, em reuniões que elas fazem entre si e tem, né, alguns passos que são seguidos, né, que é por elas mesmas, né, pelo que a gente vê, né. Por exemplo, quando o corpo território se vê com uma metodologia, a gente tem 2 passos, né, e a gente vê muito isso nas leituras de base que a gente vê, enfim, em mapeamentos que tem por aí, que as mulheres vêm utilizando, que é primeiro você entender a realidade que você está você está estudando, né? Entender o corpo das mulheres, né? Porque a metodologia do corpo-território é justamente uma prática corporificada, é você entender o corpo das mulheres, você entender a vivência delas ali, né? Então você vai ver as formas de resistência, as formas de experiências situadas, as formas de luta que elas estão tendo ali no território. Então é uma coisa assim, é um olhar mais aprofundado, né? E aí, dessa forma, tem o segundo passo, que eu acho assim, que é o coração do corpo-território, da metodologia do corpo-território. Não tem como não fazer isso, porque parece que fica um vazio, que no caso é a cartografia corporal, que é quando as mulheres vão pegar todas essas coisas aí que elas falaram, né, todas essas vivências e tudo mais, e elas vão fazer uma representação do seu ser, né, que no caso são os famosos desenhos que a gente vê sobre o corpo-território, que são aqueles desenhos, muitas vezes, que a gente vê de mulheres, né, desenhando seus corpos, evidenciando em que parte elas sentem mais oprimidas, que parte elas se sentem bem, tudo mais, que são aquelas cartografias corporais que a gente vê, né, nas leituras, né? E é uma prática que ela evidencia, de certa forma, essas opressões, essas violências e também o espaço do corpo-território como uma forma de entender essas experiências delas, né? Então, o corpo-território ele começa a ser usado como uma metodologia por ela justamente para evidenciar isso, né? Para mostrar essas formas, né, essa realidade delas, né? E o corpo-território, né, como metodologia, ele começa a ser usado pelas ciências, né, pela academia. E a gente vem se aproximando muito disso na geografia, né? A geografia já vem adotando muito essa questão da metodologia do corpo-território, e vindo principalmente das feministas, das geógrafas feministas decoloniais, né? Elas vêm aí articulando muito essas ideias, essa base, né, do corpo-território, e aí a gente tem, por exemplo, a Sofia Zaragonce, a Astrid, a Delma Hernandes, que são as percussoras aí, que vêm dialogando, né, com mulheres indígenas através de seus coletivos, né, que a gente tem, por exemplo, as metodologias, a geografia do Equador, que são coletivos que vem mostrando, né, as miradas críticas, geobrujas, que são os coletivos que vêm estudando a metodologia do corpo-território. E as geógrafas feministas, elas trazem a metodologia do corpo-território, elas trazem exatamente essa metodologia que a gente vê para dentro da academia como um confronto epistemológico também. Porque muitas das vezes a geografia, né, a gente sabe, né, que é uma resistência, né, a gente falar sobre corpo, é uma resistência a gente falar sobre gênero, sobre feminismo e muitas outras coisas, porque a gente ainda vive num espaço acadêmico, por exemplo, que é totalmente eurocêntrico e patriarcal. Então, trazer um conhecimento que é situado, um conhecimento que vem de base comunitária, que vem de base de mulheres da América Latina, que vem se articulando, é uma coisa assim que para mim é revolucionário. Trazer isso para a academia e fazer com que isso se torne uma metodologia de entender mais o contexto das mulheres. E ainda mais, é uma metodologia latino-americana, é uma metodologia que nasce do chão da América Latina, de mulheres. Então, isso
uma coisa muito revolucionária, trazer isso para a academia, sabe? Então, elas trazem como uma prática corporificada, uma forma de confronto também, né, à epistemologia eurocêntrica patriarcal, esse padrão epistemológico que a gente vê na geografia, né, que tenta desqualificar e desvalorizar os saberes de mulheres para e de mulheres. Então, assim, usar a metodologia do corpo-território é um confronto também a isso, né? Então, a gente vê uma prática corporificada, a gente vê uma prática que é totalmente engajada, que é política com essas mulheres, né, com esses povos, com as comunidades que a gente vai estudar. E aí é uma forma também de confrontar, né, epistemologicamente a geografia, né? Então, elas vêm trazendo isso, né? Eu até fiz assim que eu terminei o meu TCC, eu fiz um drive com várias leituras sobre corpo-território, porque eu entendo também que, assim, as leituras sobre corpo-território, ainda mais sobre metodologia sobre corpo-território, são muito difíceis de encontrar na língua brasileira, né, língua portuguesa. A gente encontra mais na língua espanhola. Então, assim, tem várias leituras, leituras, artigos, TCCs lá que eu coloquei, que fizeram parte da minha leitura, que fizeram parte também dessa trajetória de entender um pouco sobre corpo e território, pensando futuramente nas pessoas que vão trabalhar sobre corpo e território, a metodologia, né? Por exemplo, quando a gente leva para o contexto do Brasil, é uma prática que ainda, assim, está, assim, caminhando, porque, assim, tem pesquisa sobre corpo e território? Tem pessoas que estão pesquisando sobre corpo-território, tem. Só que essas pesquisas, elas não são visibilizadas, né? Essas pesquisas, elas não são centros de atenção. Então, assim, tem pesquisa, tem gente pesquisando, sim, sobre corpo-território, só que não é uma coisa visibilizada, né? Assim como tem pessoas que estão começando a entender corpo-território como metodologia, aplicar nas suas pesquisas, né? Mas a gente sabe também que é um contexto aí que a academia também, algumas vezes, desvaloriza isso, né? Mas, assim, a metodologia do corpo-território, né, ela vem como uma prática corporificada da geografia justamente, né, para entender, né, e confrontar esses sistemas epistemológicos que ainda existem na geografia. E aí a metodologia do corpo-território, por exemplo, que eu trago, né, e isso é barra experiência minha fazendo meu TCC, eu nunca pensei em trazer o corpo-território, né, sendo bem sincera, no início, né, eu só ia falar sobre corpo-território, ia fazer aplicação, tanto que eu não ia fazer nem a cartografia corporal, então ia ficar assim, né? Só que depois eu vi sobre a visibilidade de trazer o corpo-território enquanto metodologia, então eu pensei, caraca, eu preciso trazer isso para o meu TCC, acho que vai ficar muito bom, né? Só que eu preciso estudar sobre isso. E aí eu fiquei com muito medo de estar fazendo algo errado, de estar fazendo, será que isso aqui que eu estou fazendo é uma metodologia mesmo? Será que esse aqui que é o caminho metodológico? E eu comecei a ficar muito tensa, porque são aqueles tipos de coisa que até mesmo o padrão da academia coloca na gente de desvalorizar isso, né? Será que isso que eu estou trazendo realmente faz parte disso daqui da ciência? Será que não é, sei lá, tipo um confronto e tudo mais? Só que depois estudando, eu trouxe, né, eu consegui fazer a metodologia, eu fiz aí uns passos, né, e assim, a gente vai de acordo com o que a gente estuda, né, eu criei, no caso ali, caminhos metodológicos, que eram caminhos que eu criei para chegar ali aonde eu queria estudar, e assim, é uma metodologia muito livre, você usa assim de uma forma muito assim espontânea, de acordo com a realidade, de acordo com o contexto, dialogando ali com o que você vai estudar, né? Então, assim, eu usei um caminho metodológico, assim como várias pessoas usam vários caminhos metodológicos, a gente vê aí vários e-books, né? Formas de guias práticos que as pessoas usam de diversas formas a metodologia do corpo-território. Assim, é muito livre usar, mas também a gente tem que ter um compromisso que se chama compromisso político e ético quando a gente vai usar essa metodologia, né? Mas, assim, é muito livre, você faz de acordo com a realidade que você estuda, e assim, eu fiz lá, de acordo com a realidade que eu estava estudando, com a realidade de Borari, por exemplo, e aí foi, assim, algo muito enriquecedor, né, eu acho que, para mim,
estudar a metodologia do corpo e território, que é algo que eu venho me debruçando agora, é uma coisa enriquecedora, né? Então, eu acho que as pessoas, né, que estão estudando, elas deveriam se aprofundar mais disso e deveriam trazer isso mais para a geografia, porque quando a gente traz uma metodologia corporificada e situada, a gente traz, né, também as pessoas de base comunitária para a academia. Então, eu acho que isso é necessário, né, também repensar sobre isso dentro da geografia. Ótimo, Giovana. E aí, entrando um pouquinho mais sobre o caso das mulheres Borari, você destaca no seu trabalho que o povo Borari é um matriarcado. E muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o povo Borari, a gente fala as Boraris fazem isso, as Boraris fazem aquilo. Você pode falar um pouco mais sobre esse matriarcado? Como é que é esse matriarcado para o povo Borari? Bom, eu acho que quando eu comecei a estudar, né, o território Borari, uma das coisas que eu achei mais interessante foi justamente isso, o matriarcado Borari, né? Até então, eu não sabia. Na verdade, eu sabia por conta de uma leitura que eu fiz de um TCC, que inclusive é um TCC pioneiro, que é da nossa amiga Suzane Mota, do NEPES, que ela mostra um pouco sobre a questão, né, do povo Borari, né, como o matriarcado do povo Borari e tudo mais. E quando eu fui pesquisar isso, né, dentro do território, quando eu tive minhas primeiras experiências ali, eu vi que realmente era uma coisa muito potente, né, uma coisa muito enriquecedora, né. Então, as mulheres Borari, elas são um matriarcado, elas que são responsáveis pela organização, pela administração política, elas que estão à frente de toda a luta, de toda a resistência ali do seu território, e elas que são responsáveis, assim, pela organização mesmo do território e tudo mais, né. Tem uma associação no território que se chama a Associação Indígena de Alto do Chão, que é a ABAK, que dentro dela tem 4 núcleos de divisões, né? Voltado a homens, mulheres, crianças, e dentro desse núcleo tem as sapus boraris, né? E esse núcleo, ele é voltado justamente só para as mulheres boraris, que é onde nasce o cascado borari, né? E a sapu, é engraçado que sapu significa raiz, que quer dizer justamente que essas mulheres são as raízes do território, né? Essas mulheres indígenas são o que sustenta o território. Então, através dessa organização, elas estão à frente dessa luta, estão à frente dessa organização, elas desempenham um papel muito importante de preservar o que seria a memória, a história do povo Borari, elas estão nessa frente, né? E é algo muito interessante, porque toda vez quando a gente vai no território Borari, a gente conhece muito, né, a Cacicaneca, que é uma das lideranças principais do território, que é a Ludineia Lobato, mas ela é conhecida como Cacicaneca, e ela fala pra gente, olha, quem manda no território são as mulheres, quem manda no território é a gente, né? Mas isso não é desqualificando também os homens, né? Porque os homens ali também ajudam elas, os homens apoiam elas, né? Inclusive, eles ajudam muito elas, porque eles sabem que elas são as que estão na frente dessa luta, que elas que são as responsáveis pela preservação, pelo bem-estar coletivo do território. Então, eles confiam plenamente nelas e elas fazem um trabalho assim excelente de organização, de administração no território. Assim, é uma experiência muito rica, né? Conhecer um pouco sobre esse matriarcado, né? Eu tive a oportunidade de conhecer 2 aldeias, né? Que é a aldeia Terra do Chão, a aldeia Curucuruí, que foram os meus focos de pesquisa, né? E na aldeia Curucuruí eu via isso nitidamente, né? Essa organização matriarcal dessas mulheres. Na aldeia Terra do Chão eu também consegui visualizar essa organização. Então, assim, o matriarcado também, de alguma forma, é uma volta, né? Daquilo que foi perdido, né? Como fala a Julieta Paredes, perdão, é uma volta daquilo que foi perdido, né? Pela colonização. Então, a volta do matriarcado é a volta do que seria a complementariedade indígena, complementariedade horizontal, né? As mulheres que são as portadoras aí para essa evolução. Então, assim, é um matriarcado muito assim, potente, toda a trajetória que eu tive ali dentro do território mostra muito isso. Giovana, agora mais especificamente, para você falar sobre as mulheres Borari,
Quais são, você falou já sobre essa questão que o corpo território nasce da experiência do movimento de mulheres latino-americano, principalmente mulheres indígenas, mas quando a gente chega no povo Borari, as mulheres têm uma especificidade. Quais são essas especificidades, esses detalhes que você destacaria sobre o corpo território das mulheres Borari? Certo. Bom, essa resposta ela começa lá em 2021, que é quando eu começo a estudar o território Borari. Eu tive o meu primeiro contato com o território, né? Porque assim, o território de Alter do Chão ele é dividido em 3 aldeias, né? Tem a aldeia Curucuruí, a aldeia Caranazal e a aldeia Alter do Chão. Eu tive uma experiência com 2 das aldeias, como eu falei, Alter do Chão e Curucuruí. Quando eu comecei a estudar o território, eu comecei pela aldeia Curucuruí, né? Eu fazia uma pesquisa lá, que era uma pesquisa que era voltada para a questão da ancestralidade, da cosmologia, de como as mulheres indígenas boraris enxergavam isso, né? Então, desde aí, eu via que eu sentia uma especificidade forte ali dentro daquela pesquisa, né? Observando também, conversando com elas e dialogando muito sobre isso, a questão da ancestralidade, né? A ancestralidade é uma coisa muito marcante para o povo Borari, é uma coisa muito significativa, tem um valor muito simbólico para eles, né? Porque tá ali toda a história, toda a memória deles, né? E isso no território, né? Dentro do território é uma coisa assim muito surreal, muito significativa para elas, né? Então assim, né? Eu comecei a perceber que essa ancestralidade que era presente no território era o que fazia elas lutarem e preservar o território, né? Porque quando a gente fala sobre ancestralidade, né, a gente fala sobre uma história e memória que está ali dentro daquele território, né? De uma ancestralidade que também está presente ali no território, que perpassa pelo corpo, né? Uma vez uma autora indígena falou, né, que até a Aurora Baniwa, ela falou que as mulheres indígenas elas já nascem com, com essa dádiva da natureza, né, de conhecer a natureza, com esse afeto à natureza, com essa preservação ancestral, com essa ligação ancestral. Então, eu vejo muito isso nas mulheres boraris, ali, quando eu tive esses primeiros contatos dessa preservação ancestral delas, e isso está presente nas danças, nas tradições, em tudo que elas fazem é a questão ancestral, né? E aí, quando eu comecei a dialogar com o corpo território, porque até então eu não sabia que eu estava vendo ali era corpo território, mas eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar ali, né, ver ali, observar essa dinâmica da importância que a ancestralidade tinha ali para elas, eu comecei a observar ali pelos estudos que eu já fazia ali, caminhando para o corpo território, opa, isso aqui pode ser corpo território, porque elas estão falando sobre uma ancestralidade que está presente no território delas e que se liga ao corpo delas, mas que elas fazem essa defesa, né? Elas tentam preservar porque está acontecendo várias situações de violências contra o seu território, que a gente sabe, né, que o território de Alter do Chão vem sofrendo uma questão muito séria sobre especulação imobiliária, grilagem de terras, e tudo isso, de alguma forma, é uma ameaça para o corpo território delas, e quando a gente fala corpo território, a gente fala também da ancestralidade delas, né? Desse chão, dessa cosmologia que é presente ali no território delas. Então, quando esse território é ameaçado por essas questões, o corpo delas e todo esse coletivo, todo esse berço que a gente fala, né, que há presente ali no território, é ameaçado também. Então, assim, elas lutam muito por conta dessa ancestralidade, né? E quando eu comecei a fazer meus campos também para Alter do Chão, né, conversando também com a Cacicaneca, eu também comecei a perceber que é uma coisa assim, realmente é a ancestralidade, né? Tanto que quando eu comecei a fazer o meu mapeamento do corpo território, que inclusive foi uma das partes que assim eu mais gostei, porque como eu falei, o coração da metodologia é a cartografia corporal, né? Então, quando eu comecei a fazer com elas os mapeamentos, né, a cartografia corporal, elas falavam, né, que olha, esse tal lugar aqui sagrado está sendo ameaçado, esse lugar está sendo ameaçado, e quando esse lugar é ameaçado, ele também me ameaça.
e eu tenho medo de perder ele por conta das coisas que estão acontecendo. Então, esse aqui é o lugar que eu me sinto bem, que eu renovo minha espiritualidade, que eu renovo minha energia, que eram lugares que são considerados para elas da cosmologia, da ancestralidade delas, e que elas tinham muito medo de perder por conta de toda a situação que está acontecendo no Alter do Chão, né? Então, assim, se fosse resumir uma especificidade, assim, sobre elas, seria justamente a questão ancestral delas, nessa ligação que elas têm com o território, essa importância de preservar toda essa história e memória que elas têm, né? E esse medo que fica bem explícito, né, na cartografia corporal, quando eu faço, de perder esse lugar sagrado por conta de toda a violência que vem acontecendo no território. Então, assim, proteger e defender esse lugar para elas também é proteger elas, né? Proteger aquilo que elas criaram, aquilo que elas vêm construindo. Então, quando elas falam sobre corpo-território, elas falam sobre essa ancestralidade que é presente no corpo-território delas, né? Então, isso é uma defesa, assim, se fosse ter uma especificidade, né, do que seria o corpo-território das mulheres Borari, seria a questão ancestral de toda a memória e história que elas carregam e de como isso é importante para elas preservarem para a construção do bem viver coletivo delas também, não é só delas, mas também de todo o coletivo que há dentro ali do território, e como isso é significativo também para as futuras gerações que estão chegando, né? Porque é muito ruim todas essas coisas acontecendo e não ter uma visão assim futura disso. Então, elas caminhando, fazendo essa defesa corporal delas, elas também estão garantindo o futuro das próximas gerações delas, né? Uma forma de perpetuar para as futuras gerações também. Giovana, para fechar a nossa conversa, você já tangenciou um pouco esse assunto, mas eu queria que você fechasse, até estimulando as pessoas não só a lerem o seu TCC, como também utilizarem a questão do corpo-território para ler outras realidades, outros povos, outras mulheres, né? Fala um pouquinho para a gente como é a sua entrada no território Borari. Eu sei que você já falou um pouquinho de como você chegou, mas fale mais sobre como foi e como ainda é fazer pesquisa junto a mulheres indígenas, sendo você uma não indígena. Bom, eu comecei como eu falei, né? Eu comecei a minha pesquisa no território em 2021. Minha trajetória, começa em 2022, através de uma pesquisa que eu estava falando, como eu disse, né? Ressaltei, estudando ali, primeiro a aldeia Curucuruí, né? E desde aí, né, eu tive uma experiência muito ótima. Eu acho que, assim, a metade da minha graduação inteira foi pesquisando o território Borari. Então, assim, eu já carrego meio que uma experiência, né, dentro do território, né? Realmente, a metade da minha graduação inteira foi em contato com o território Borari. Então, minha primeira iniciação científica foi no território Borari, foi fazendo pesquisa no território Borari, foi ali tendo o contato com elas, né? E assim, era muito interessante porque assim, minha primeira visita que eu falo, né, aconteceu por conta de uma colega indígena da minha sala, né, que fez interlocução com uma das caciques, né, que era a cacica Maria da aldeia Curucuruí, e eu fui, né, para fazer essa pesquisa, né? Só que eu entendi assim, se eu for para fazer uma pesquisa no território, eu não quero fazer uma pesquisa de 3 dias ou 2 dias e tá tudo bem, tchau. Eu quero fazer uma pesquisa muito intensa, tanto que eu fui assim, eu passei quase 2 anos fazendo pesquisa na aldeia Curucuruí, desde 2022 até 2023 eu fiquei fazendo pesquisa lá, né? E aí é interessante, né, porque isso mudou muito a minha visão de pesquisadora, em vários sentidos, não como só pesquisadora, mas como uma pessoa em si que está estudando também, está conhecendo pessoas indígenas, né? Está tendo contato com pessoas indígenas, né? Por exemplo, né? Eu fui acostumada nos trabalhos de campo quando a gente ia em tal lugar, a gente pega o nosso caderninho, que é o nosso caderninho de anotações, né, dos campos, e vai anotando tudinho que a gente está vendo, vai anotando o que as pessoas estão falando. E no primeiro dia que eu fui para o território, a cacica Maria me convidou para mim ver a construção do Malocão, que é uma sede de reunião que eles estão, que inclusive já até inaugurou essa sede de reunião, né? E na época estavam construindo ainda e tudo mais, e ela, olha, tu não quer ir lá para conhecer melhor, para ver e ter essa convivência com o pessoal? Eu, tá, aceitei e ia lá, né? E eu me lembro que na primeira vez eu fui, e eles estavam todos trabalhando lá, eu sentei num tijolinho, peguei o meu caderno de anotações e comecei a escrever
comecei a escrever o que eu via ali e tudo mais, só que comecei a ficar incomodada com aquilo, porque eu via todo mundo trabalhando e eu era a única pessoa que estava assim, tipo, até as crianças estavam trabalhando e eu era a única que estava sentada ali com um caderninho anotando as coisas, e aquilo me incomodou muito. Eu quero saber, eu guardei meu caderninho, eu fui lá com a Cacica, eu posso ajudar de alguma forma? Ela pode. Eu peguei e comecei a pegar os tijolos e levar ali para ser de reunião, e assim, isso acontecia toda vez que eu ia para lá. Então, o caderninho ficava guardado, eu só mexia no caderno quando eu chegava em casa, que era onde as minhas, todas as ideias que eu tinha guardado, toda essa experiência, né? Eu fazia como um diário, né? Que era, olha, tal dia eu fiz isso na aldeia, tal, eu fiz isso, eu fiz essas atividades na aldeia e tudo mais, né? Então, o caderninho só ficava para o fim do dia. E aí, assim, quando eu ia para a aldeia Curucuruí, né, de manhã, a gente fazia que seria as construções, a gente fazia o trabalho. De tarde, ali para o meio-dia, era a hora da comilança, que era a comida e tudo mais. E de tarde, ali para umas 3 horas, 2 horas, mais ou menos, era o horário que todo mundo, que era o horário de descanso. Então, era o horário que todo mundo ia, por exemplo, para o Igarapé, que era o horário que eu mais gostava também, que é o fim de todos o trabalho e tudo mais, todo mundo ia para o Garapé, né? Que era a hora de descanso, e eu só saía do território quando a Cacica Maria saía também. Né? Então, a Cacica Maria, ela não morava no território antes, né? Por questões também que ela estudava em Santarém. Então, assim, ela me levava e eu voltava junto com ela. Então, era uma coisa assim de muito assim comprometimento, né? E aí, conforme isso foi mudando muito a minha visão como pesquisadora, essa experiência toda que eu tive nesse primeiro momento com elas, né, e tudo mais, me abriu muitas coisas na minha mente, né? E aí, posteriormente, né, eu tive contato com a aldeia Alter do Chão, que aí eu conheci a Cacicaneca através de uma pesquisa nacional do CNPq, na qual o NEPS participa, e eu comecei a ter diálogos com a Cacicaneca, eu também comecei a conhecer o território de Alter do Chão, e também foi uma experiência que eu tive, né, que foi muito também enriquecedora, né? E aí, até hoje, por exemplo, eu faço pesquisa no território Terra do Chão, no território Borari em si, né? É uma coisa que não desvinculou, mesmo eu tenha acabado com o meu TCC, mesmo tudo se encerrado, assim, ainda faço pesquisa, algumas pesquisas lá, né, alguns projetos, e assim, voltar para lá é sempre voltar para renovar as energias, para voltar a renovar toda aquela coisa, aquela energia, né, que a gente tem com o território, e assim, a gente super recebida bem, né, a gente super tem ali um lugar de convívio com as mulheres Borari, a Cacicaneca, ela sempre nos recebe de uma maneira muito graciosa e tudo mais. Então, assim, né, toda essa experiência que eu tenho dentro do território, assim, já é uma experiência muito, apesar de ser pouca, uma experiência de vida que eu construí dentro do território, né, toda essa construção que eu tive, né, desde ali de estar presente, né, de fazer parte ali de algumas coisas e tudo mais, né? Então, tudo isso, de certa forma, influenciou nas minhas pesquisas de TCC e, na verdade, influenciou até hoje, né, também no meu modo de ser, assim, no meu modo de pensar, né, que, enfim, foi um convívio, uma experiência que eu tive que mudou muito a minha vida, assim, não falo só de pesquisadora, mas falo como uma pessoa, assim, de Giovana mesmo, uma pessoa em si, né? Então, assim, eu acho que é interessante, né, a gente ter esse tipo de convívio, de experiência, muito marcante. Eu falo para vocês que quando a gente consegue essa confiança, quando a gente consegue ter essa experiência, né, é uma coisa surreal, é uma coisa que faz parte ali começa a fazer parte do nosso convívio, e assim, é uma coisa que eu até falo muito para os meus amigos, né, tipo, o trabalho de campo, para mim, o trabalho de campo é um trabalho árduo, um trabalho assim intenso. Então, para mim, todo esse trabalho de campo que eu fiz, hoje é recompensado, né, de uma maneira muito graciosa, de uma maneira muito potente nas minhas pesquisas, né? Então, assim, também, né, conhecer o território Borari e tudo mais. Então, tudo isso, de alguma forma, faz parte desse convívio e tudo mais. Mas, em relação a esse convívio, é sobre isso mesmo, é sobre toda essa trajetória, quanto ela é importante também para meu andar como pesquisadora.
Bom, muito obrigado, Giovana, por essa conversa. A gente estimula todos e todos a dar uma olhada no TCC da Giovana, que está aqui na descrição do vídeo. Também o Drive, que ela preparou com leituras em português, espanhol e inglês, também está aqui na descrição do vídeo. E aí a gente aguarda vocês numa próxima oportunidade. Se inscreva no canal do MEPS, nos siga no Instagram, que está tudo aqui na descrição do vídeo. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, bom dia, boa noite a todas e todos. Tchau, tchau.